Foi. Boa noite! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Transforma, a live de aprendizados. Boa noite a todos. Gente, vocês me escutam muito bem? Ó, quem tá me escutando bem, tá? Aperta aí no coraçãozinho pra gente ver se vocês estão me escutando bem, como é que está aí o áudio, se está em alto e bom tom. Lembrando que ao longo da live vocês podem fazer perguntas, tá? Deixe no quadradinho aqui, ó. Gente, perguntem, tá? Participem. Essa live que a gente faz também é para vocês tirarem as dúvidas de vocês, para que vocês possam, todos nós juntos, a gente possa aprender cada vez mais, tá bom? Então, ó, ao longo da live vai ter um quadradinho mais ou menos aqui, ó, com um ponto de interrogação, tá bom? E aí você pode perguntar, e eu vou vendo aqui as perguntas e vou selecionando algumas, e a gente vai perguntando para Débora, tá bom? E se você aproveita também para estar convidando aqui, ó, alguém, tá? Que você quer que mereça estar escutando aqui esse depoimento. É uma live de grandes e grandes aprendizados, tá bom? E se você ainda não me segue no Instagram, aproveita para me seguir também, tá bom? Lembrando que toda quarta a gente tem essa live. Para as pessoas que não conhecem ainda o que é essa live eu denominei ela de Momento Transforma. É uma live onde nós vamos ter a oportunidade de ver águias que fizeram treinamento, né? E tiveram ganhos. E que tipo de ganhos elas teve? E o que é que ela fez para ter esses ganhos? Como foi a história dessa pessoa, né? Ou seja, a gente sempre tem a oportunidade de aprender um com os outros. E essa live, esse momento, é um momento realmente grandioso para que a gente possa realmente aprender uns com os outros, né? Particularmente eu aprendo muito com cada um das águias. E por que surgiu esse Momento Transforma? Surgiu de toda vez que eu chegar nos DLs, né? Quando eu estou em algum momento com as águias chegam até a mim e dizem: Roberto, nossa, o DL foi transformador para mim. Olha, o DL realmente mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar, aconteceu assim, assim. A pessoa começa a contar o depoimento dela, às vezes eu ficava assim, ó, nossa, aconteceu tudo isso. A pessoa diz: aconteceu, Roberto. E aí a gente começa a ver a grandiosidade do que a gente faz. E aí eu pensei, não, eu preciso levar isso para o mundo, né? Eu preciso levar isso para mais pessoas, tá bom? E hoje, principalmente, nós vamos ter uma pessoa muito especial, né? Que é a Débora. A Débora, gente, quando ela entrar, já vi que ela está aqui na live. Ela vai entrar e ela vai estar falando com a gente direto do Japão. Exatamente. E aí a gente vai ter que falar aqui, perguntar para ela o que é que ela foi fazer no Japão, né? Como que ela chegou até o Japão nesse voo de águia que ela deu, tá bom? Lembrando aí, ó, coloca o coraçãozinho, compartilha para as pessoas que você ama, tá bom? E aqui ao longo da live nós vamos responder as perguntas de vocês, tá bom? E eu já vou chamar a Débora aqui, deixa eu chamá-la aqui, tá? Para que ela possa participar aqui com a gente. Deixa eu ver se eu encontro-a. Deixa eu ver, pesquisando aqui. Tá aqui ela. Deixa eu ver. Só um minuto. Espera aí, gente. Convidar ela aqui.
Só um minutinho que eu já tô chamando ela aqui. Tá aqui ela. Só um minutinho que daqui pro Japão é longe. E aí, Débora? Bom dia aí, né, Débora? Bom dia, meu povo. Primeiro, vamos ver o som, Roberto. O som tá direito? Eu boto o fone, como que eu faço? Gente, vocês estão escutando a Débora aí. Quem tá escutando a Débora, coloca aí eu tô escutando. Vai, olha, meu povo, eu tô falando diretamente do carro, porque daqui ainda tem que trabalhar, levar menino no médico. E tu tá onde agora, Débora? Exatamente aonde? Eu estou na cidade de Okazaki. Hoje eu moro em Gamagori, no Japão, mas o meu trabalho é em Okazaki. A creche da mamata, da Maitê, também é em Okazaki. Então eu saio todos os dias de manhãzinha de Gamagori para Okazaki. Entendi. Tá E faz direitinho, não tá falhando nada? nada, tá perfeito. Tá show de bola. Então, Débora, vamos começar, né? Primeiro eu gostaria que você se apresentasse, falasse aí quem é você, né? Antes de a gente entrar aí, como é que você chegou até o Japão. Ó, tem algumas pessoas falando que teu som tá baixo, Débora. Tenta colocar aí o fone para ver se... Eu vou botar o fone. E também aumenta aí um pouquinho, o pessoal aumenta um pouquinho o som do celular, né? Para que... E agora? Agora melhorou bastante. Ah, então tá bom. Vou tentar falar baixo, sou uma pessoa super educada, calma. Não, aqui pode ser você, ó. Lembre-se que nós estamos no ninho de águia, certo? Que Então, pode ser você, é ótimo. fique tranquila com relação a isso. Então, antes de a gente começar propriamente dito, eu queria que você se apresentasse, falasse exatamente onde você está e etc e tal. Vai lá. Leléu, tu tá aí, Leléu? Gente, meu nome é Débora. Eu tenho 36 anos. Eu tenho 2 filhas, uma de 11 e uma de 5. Tô esperando agora o Kazuki. Eu sou de Teresina, mas eu já morei em tantos lugares que eu digo que eu sou do mundo, do universo. Eu sou coach, eu sou practitioner e eu trabalho hoje com essas 2 ciências, transformando vidas. Porque Você trabalha aí no Japão, é isso? Eu trabalho aqui no Japão em fábricas, né? Mas eu continuo com os meus atendimentos tanto no Brasil quanto aqui no Japão. Não, você trabalha daí do Japão, aqui no Brasil, com coach, com atendimentos, não é isso? Sim. Tá. O que me encantou pelo Japão foi isso. Eu comecei a atender mulheres aqui no Japão. E aí eu vim pra cá. Tá. Já a gente chega lá, certo? E aí, Débora, eu queria que você dissesse para nós faz quanto tempo que você fez o seu DL? 7 anos, fez em janeiro. 7 anos. E como é que você conheceu o DL? Ai. Eu estava passando por um momento bem desafiador na minha vida, né? Na época que o Ronaldo, um grande amigo, fez o DL. E o Ronaldo preparou um jantar na casa dele e me convidou para ir lá com o Fabrício para falar do DL. E ele disse que o DL era a única forma que eu tinha de voltar para o meu eixo mais rápido possível. E aí eu lembro que eu perguntei para ele... Não, ele começou a falar do DL e tal, ele disse que o DL era a minha cara. E eu não entendi o porquê que o DL era a minha cara. Eu não posso falar muito porque tem pessoas que não são águias aí, mas eu vou falar só um pouquinho. E ele dizia assim, tu tem um código, que é 1, 2, 3, 4, que eu fazia com as pessoas que eu amo. E ele dizia que o DL também tem esse código. Aí ele dizia assim, lá tem carícias e reconhecimentos. Não era isso que ele falava, mas eu tô falando para vocês entenderem. Sim. E a tua cara, aí eu disse, quanto é esse treinamento? Aí, na minha época, eu não lembro se era 1.380 ou se era 1.200. Aí eu, tu é louco? Com esse dinheiro eu vou e volto para Salvador 1000 vezes. Na época a passagem estava bem baratinha, tá? Não sei como é que tá hoje. E aí ele disse, chamou o Fabrício e disse, Fabrício, é a única forma da Débora voltar pro eixo dela rápido. Fabrício é o meu ex-esposo, tá, meu povo? Pra quem não sabe. Certo. E aí o Fabrício pegou e disse, resolve com ela, porque tu sabe, né? Se ela não quer, não acontece.
E aí eu disse assim, parcela. Aí ele disse, parcela em 10 vezes no cheque. Eu disse, quem já tem cheque hoje, meu irmão? Ninguém usa mais cheque hoje em dia. Aí ele disse assim, e se eu for no meu banco e pedir um cheque, liberar meu cheque? Dá certo? Roberta, a voz dela tá alta aí na sua tela. Pode continuar, continua, tá Tá, perfeito. É porque algumas pessoas às vezes tá com a conexão mais ou menos e tudo. tá, vou continuar. E aí ele disse, se eu for no banco pedir cheque, você vai? Aí eu disse, tá, eu vou, né? Vamos ver. E aí era numa sexta-feira e ele ia na segunda-feira pedir esse bendito cheque lá no banco dele. Quando foi segunda-feira, eu fui almoçar com uma amiga minha no escritório dela. E aí ela, nessa época eu trabalhava com Mary Kay. Tava desempregada, comecei a trabalhar com Mary Kay. E eu não tinha um puto no bolso. E eu dizia, como que eu vou pagar esse negócio, né? E ele dizia assim, ó, o universo vai resolver. Meu, porra, desculpa aí, meu povo. Que negócio de universo vai pagar minhas contas, menino. Mas tá, e fui indo. E fui almoçar com essa minha amiga, conversa vai, conversa vem. Ela chega e diz assim, ô Débora, tu tá trabalhando vendendo Mary Kay e nem apresenta, nem oferece pra gente? Que vendedora tu é? Aí ela disse assim, cadê? Aí eu tá dentro do carro, fui, peguei, eu tinha acabado de comprar muita Mary Kay, peguei, levei lá para elas verem, e ela chamou todas as pessoas da empresa, as mulheres todas começaram a comprar, e o Ronaldo me ligou bem na hora, dizendo, Binha, eu tô indo no banco e vou pegar o cheque. E a bendita minha amiga ouviu e disse assim, tu tá pedindo cheque pro Ronaldo por quê? Eu não devo valer R$ 1, né? Porque eu tô aqui, tu podendo pedir cheque pra mim, tu vai pedir pro Ronaldo. Eu fui explicar pra ela que era o treinamento e tal. E ela começou a assinar vários cheques em branco. E aí do nada ela pegou esses cheques e jogou assim nas minhas pernas, eu tava dentro do carro. Ela jogou nas minhas pernas e disse pro Ronaldo que ele não precisa pegar cheque, não. Aí o menino, ele já tem, ela diga pra ele que ele não precisa. Aí o Ronaldo não precisa mais de pegar o cheque, porque a louca da Daniela já preencheu 10 cheques em branco e tá me dando. Resumindo, ele não pegou os cheques, a Daniela me deu esses cheques. No fim das contas, eu vendi lá na empresa dela R$ 1.500, que era muito mais do que era o meu treinamento. E o meu treinamento foi pago. Eu já Certo. entrei no meu treinamento com ele pago. Eu queria que você recordasse quando foi que você ligou para o Inex, qual foi a hora que você ligou. Você lembra disso? Eu só lembro que a pessoa que me atendeu foi o Roberto. Era tarde. E eu Tarde lembro da que... noite, eram umas 23 horas mais ou menos. Vale, eu tava desesperada, viu? E aí eu lembro que era assim, já tava muito perto do treinamento que acontecia, era tipo naquela semana. E isso eu sei que eu peguei e questionei com você o valor e você deu uma em mim. Não sei o que foi, eu disse, não sei, alguma coisa eu disse que ia pensar, alguma coisa assim. E você disse assim, ó. Eu quero saber até quando você vai deixar para depois as coisas na sua vida. Foi mais ou menos assim. Aí eu, mas menino, quem é esse homem que nem me conhece? Fica dizendo que eu tô deixando as coisas da minha vida. Mas tá atrevido, né? Mas tá, desliguei o telefone e dei meus dados e tal. E eu fui para esse bendito treinamento porque esse homem disse isso pra mim, mas eu fui com raiva dele. Eu fui só para dizer para você que eu não tava deixando nada para depois. Mas eu Certo. tava. Aí eu quero que você descreva qual foi a sua reação. O que é que quando você chegou lá, como é que estava a sua vida? Qual era o seu estado atual da vida? O que é que você estava vivendo? Se você estava feliz, se você estava triste, o que é que estava acontecendo na tua vida? Tudo aquilo que você pode contar, né? Que talvez tenha coisas. Mas assim, que de repente alguém que está aqui vendo a gente, né, possa estar fazendo essa pergunta, dizendo assim, mas como que você chegou lá? Porque você falou que voltar para o eixo, e o que é estar fora desse eixo? Tá bom, vou falar, tá? Meu coração chega e tá disparando. Seguinte, eu cheguei no treinamento, eu tava uma merda, um lixo. Literalmente um lixo. Eu tinha acabado de passar por uma tentativa de estupro. E eu tava entrando em uma depressão.
E a única coisa que eu queria era morrer, desaparecer, porque era uma dor que eu não sabia explicar. Era algo surreal que eu nunca tinha sentido, eu não sabia explicar aquilo. E eu cheguei, só que a dor é minha, sabe? Eu não sei se eu ainda sou, mas eu era para minha família uma rocha. Então, para as pessoas, eu não queria que elas soubessem que aquela rocha que elas sempre contavam estava mal. Então, eu só engolia a minha dor. Eu não passava a minha dor para ninguém. Só que só eu sabia que eu estava um lixo. E as pessoas ao meu redor, elas sentiam porque o sorriso não era mais o mesmo, né? Uhum. Então, eu cheguei no meu treinamento literalmente um lixo. Por dentro, porque por fora o sorriso era o mesmo. Mas eu cheguei, assim, no auge de uma depressão profunda, assim. Certo. Aí, como é que foi o seu treinamento? Assim, como foi o desabrochar? De repente, né, pelo que eu entendi, você falou que chegou com as pessoas pensando que você era uma pessoa, que você estava sentindo uma coisa e na realidade você estava sentindo outra, né? Tipo assim, talvez as pessoas que estejam nos vendo agora e que algumas delas ainda não fizeram, ou até mesmo as que já fizeram, às vezes elas ficam escondendo daquelas outras pessoas que a amam o que é que se passa dentro dela. E isso é perigoso, né? A gente precisa buscar ajuda. E foi o que você fez na época, né? Buscou ajuda, uma águia que já tinha feito treinamento, pegou pela mão você praticamente, levou você ao treinamento, que é isso que eu falo muito, né? E aí fica de exemplo para todos vocês que estão nos assistindo. Às vezes, as pessoas elas não vai chegar para a gente e vai dizer assim, olha, eu estou precisando de ajuda, olha, eu estou mal, olha, eu não estou. Não, às vezes ela vai precisar de uma sensibilidade do Ronaldo, que eu conheço o Ronaldo, ele é uma pessoa altamente sensível, né? Em termos de chegar próximo, de conhecer, e pegou ela praticamente pela mão e trouxe. E às vezes, as pessoas que estão ao teu redor também estão precisando disso. Elas não vão chegar e falar abertamente, mas elas estão precisando disso, tá? Então, tudo bem, Débora. Aí você chegou, e aí como é que você... Como é que foi esse treinamento aí? O meu treinamento, o dele começa na sexta-feira, né? E na quinta-feira eu ganhei meu iPhone. Meu iPhone chegou na minha casa, top da balada, o primeiro iPhone da vida. E eu lembro que o Ronaldo chegou e disse assim, ó, não leva... Binha, por favor, evita usar o celular. E eu com meu iPhone novo, eu não ia usar o meu celular. Não tinha um pé do perigo, meu amigo. Cheguei lá, super ansiosa, morrendo de medo, porque ao mesmo tempo que eu tinha curiosidade, eu tinha medo do que poderia acessar dentro de mim, né? E eu fui com meu iPhonezinho dentro da pasta. E eu lembro que eu abri assim a pasta pra fazer de conta que eu tava lendo o que eu tinha escrito. Mentira, eu tava acessando meu WhatsApp, esculhambando o Ronaldo. Porque eu dizia, que merda que eu tô fazendo aqui? Por que que eu não viajei para Salvador com os meus 1.000 e poucos reais e vim fazer aqui nesse treinamento se esse homem só fala? Era o primeiro dia de treinamento, o Roberto só falava e me irritava aquilo ali. Aí... Mas eu cheguei com bastante medo e bastante curiosa. Mas é tipo assim, né? Um pé lá e outro aqui. Porque eu não podia mostrar que eu tava muito fraca, porque senão eu poderia desabar. Uhum. E aí o treinamento aconteceu, né? E como é que foi esse processo? E quando chegou no último dia, durante o treinamento, né? Várias coisas aconteceram, né? É normal as pessoas chegarem lá meio receosas, de repente você, né? Chegou já algumas coisas que talvez eu lhe falava já lhe incomodava e talvez era exatamente isso que você queria afastar de você. Mas enfim, o treinamento aconteceu. E aí, qual foi a sua sensação assim ao terminar o treinamento? No dia que terminou, na hora que terminou, o que é que você sentiu? Ufa, eu sou adotada. E eu sempre falava que eu não tinha raiva nenhuma da minha mãe biológica, porque, muito pelo contrário, eu agradecia a ela porque ela tinha me dado para adoção, ela não tinha me abortado. Porque ela poderia ter abortado, né, já que ela não iria ficar comigo. E no fim do treinamento, o que eu percebi foi que não, que eu tinha muita mágoa dela, mas durante o treinamento eu ressignifiquei isso. Quando o meu treinamento terminou, eu
eu vi a puta mulher que eu tenho dentro de mim, sabe? O treinamento, ele pegou aquela heroína que tinha dentro de mim, que estava dormindo, e sacudiu de uma tal maneira que eu saí de lá e só queria mostrar tudo aquilo para todo mundo. As pessoas, quando elas fazem DL, a gente sai falando que nem um louco para todo mundo, querendo levar todo mundo. Isso incomoda muita gente, porque acha que a gente está se achando, porque acha que... é porque agora ela é águia, né? Ela se acha porque é águia. Se a gente realmente fosse tão soberbo assim e quisesse só pra gente treinamento, a gente jamais convidaria alguém. E não é isso, a gente só quer mostrar pro outro que ele também pode tudo, que ele também pode, que tá tudo dentro dele, a única coisa que ele precisa é sacudir, entende? Uhum. E quando a gente sai dali, a única coisa é todas as pessoas que a gente ama. E eu saí de lá transformada, literalmente transformada. Foi algo que só quem vive sabe, eu não tenho como descrever. É surreal o que aconteceu ali dentro. E eu saí uma nova mulher. Totalmente uma nova Débora. Eu acho que não é uma nova Débora, eu era aquilo, só que eu não tinha alimentado aquilo, entende? Uhum. E depois que eu saí de lá, eu só queria levar para todos. E aí, quando você saiu de lá, o que é que efetivamente assim mudou na sua vida? O que é que você pode dizer que antes você não tinha ou não fazia? Ou o que é que você passou a fazer, assim, em termos práticos, para que quem possa estar nos assistindo, de repente se identifique com alguma coisa, né? Às vezes a gente fala, minha vida se transformou, mas transformou como? O que é que aconteceu com a Débora que fez com que ela transformasse? Foi o universo? Foi ela que foi atrás de coisas que antes ela não fazia e passou a fazer? Foi um projeto de vida? O que foi? É o seguinte, a gente vive num mundo, numa bolha, pelo menos eu vivia, né? Não vou falar a gente. Eu vivia numa bolha que eu tinha muito medo do que a sociedade poderia pensar sobre mim. E eu tinha muitas coisas dentro de mim que eu me questionava o tempo inteiro, mas eu não sabia por que aquelas coisas eu questionava tanto tudo aquilo. E depois que eu participei do DL, que o bichinho do autoconhecimento me picou, eu busquei mais e mais e mais. E uma das coisas da minha decisão que eu tomei assim que eu saí do DL, primeiro, eu passei a ter certeza que eu posso absolutamente tudo. Do mesmo jeito que eu posso, todo mundo pode. Tudo que eu quero, se eu fizer acontecer, ali acontece. Eu acredito que a gente só precisa dar o primeiro passo. E eu não sei se já tá na hora se eu posso falar sobre isso, mas eu vou falar, porque eu tenho que ser eu mesmo, né? Então vamos lá. Isso, pode falar, fica à vontade. Eu era casada com um cara muito top, o Fabrício. O Fabrício, ele é meu melhor amigo. E eu sabia que eu amava aquele homem, mas eu tinha algo que me Você tem incomodava. filho com eles? Tenho, a Liz, é a minha filha mais velha. É. Eram duas coisas que me incomodavam bastante, que eu não entendia o porquê dentro de mim. Uma, eu fui abusada quando eu era pequena. E eu não lembrava que eu tinha sido abusada, só que eu sabia que algo de errado tinha dentro de mim. Eu só sabia disso. Mas o DL não me mostrou isso. Eu sabia que algo tinha de errado comigo sobre sexo. E outra coisa, eu sabia que tinha algo que faltava entre eu e meu esposo, e eu não sabia o que era também. Porque o meu casamento era maravilhoso, o meu relacionamento era maravilhoso, o meu marido era maravilhoso, mas tinha algo que não encaixava. E durante esse processo do DL, eu fui buscar isso mais em mim. Eu tive coragem de buscar isso. Porque dói. Dói bastante. E só os fortes têm coragem de encontro consigo mesmo. E eu passei a buscar isso. Depois do meu treinamento, o bicho do autoconhecimento me picou. E depois que eu descobri que quanto mais eu me conheço, mais poder eu tenho sobre mim, então eu quis mais e mais e mais. E foi o que eu fiz. Certo. Aí o que é que você fez aí com essa... O que é que aconteceu?
Depois disso, você continuou casada? Porque, vamos lá, eu vou só tentar resumir, porque eu imagino que a emoção que você está falando aí, né? Eu vou tentando traduzir. Então, o que é que aconteceu? Você vivia há muito tempo com uma pessoa, era casada com ela, tinha um filho, não é isso? Uma filha, aliás, e de repente você se questionava que de repente não tinha aquilo, que não era de repente o que você pensava, o que você gostava. Mas você reconhece até hoje, né, o Fabrício como um grande homem e ele é seu melhor amigo. E você não tinha coragem de dar um passo a mais, de repente chegar e se separar, digamos assim, com medo de ser criticada pela sociedade, é isso? É isso. Porque eu comecei a namorar com o Fabrício, eu tinha 13 anos. E eu cresci ouvindo o seguinte: meu povo, olha, escutem isso que eu vou falar. Os pais da gente, eles são capazes de acabar a nossa vida de uma tal maneira, sem eles terem noção disso. Eu cresci ouvindo o seguinte: se você não casar com o Fabrício, homem nenhum no mundo vai te aguentar. Porque o meu gênio é muito forte. E eu cresci ouvindo isso o tempo inteiro. Então você foi programada, de certa forma, para acreditar que o Exatamente. Fabrício era o único homem da sua vida. Eu tinha que casar com ele, porque homem nenhum no mundo ia me aguentar. Pronto. Então você acreditou nisso. Acreditei. E você Tanto foi que repetindo essa história para você. Sim. Só um parêntese aqui, Débora. Ó, quem assistiu minhas 3 lives de terça-feira, tá? Eu falei justamente sobre isso. Sobre as histórias que nós contamos para nós mesmos e nós vamos acreditando nessa história. A Débora foi programada para isso e ela repetia isso, só que ela não era feliz. Então vai lá, Débora. Aí você chegou no momento... Na verdade, eu não posso dizer que eu não era feliz, porque eu era feliz com ele sim. Certo. E isso eu ficava, como que eu quero me separar de um cara que é top? Se eu sou feliz com ele, por que eu quero me separar? Só que foi um processo longo, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, porque... E aí, eu lembro que o Fabrício, depois do treinamento, fiz de tudo para ele fazer o treinamento e ele não queria, porque ele dizia assim, era seita. Porque ele dizia que eu estava ficando doida, porque eu tinha mudado muito. E eu lembro várias vezes a gente almoçando, o Fabrício dizia assim, ó, eu não te reconheço mais. Eu sei a mulher que eu fui para ele, e eu sei o tanto que ele me amava, o tanto que ele me admirava. Só que algo faltava. E um belo dia, depois, eu descobri que quando eu fui abusada pelo meu pai, tá? E quando eu fui abusada pelo meu pai, desde pequenininha, eu falei o seguinte: eu não vou ter filhos, porque eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Então eu engravidava e eu abortava. A nossa mente, gente, ela é muito poderosa. O que a gente fala, acontece. Então eu engravidava e o meu corpo expulsava. Tanto que para eu ter a minha primeira filha, eu fiz muitos tratamentos, eu tomei muito remédio, eu fiquei gigantesca. Mas eu consegui ter a Lace. E eu descobri no meu practitioner que quem me abusou foi o meu pai. E eu ressignifiquei. E no meu practitioner eu tomei a decisão de que estava na hora de que eu iria me separar. Porque eu tinha descoberto que o que eu via no Fabrício não era um homem. Ele é a pessoa que eu mais amo no mundo, a pessoa que eu mais respeito até hoje, é o Fabrício. Mas eu não via, ele olhava para ele como um homem. Então, eu via o meu pai nele. O que eu não tive de pai, eu busquei nele. Sim. E quando eu criei essa força, porque eu me preparei para isso, porque eu fui linchada, eu fui apedrejada, eu passei por várias coisas muito fortes mesmo, que a única pessoa que ficou do meu lado na minha separação foi a minha mãe, o meu irmão Baga e o Fabrício. O resto foi desafiante para mim. E em um dos meus treinamentos, que foi o Renascense, eu lembro que assim que eu saí do meu treinamento, que foi um treinamento muito foda na minha vida, a única coisa que eu queria era olhar para ele e dizer para ele que pedir perdão por tudo, né? Porque ele sofreu muito. E eu lembro que eu saí do meu Renascense correndo, fui direto pro apartamento para falar com ele.
E ele já abriu a porta chorando e a gente começou a chorar junto. E eu falei pra ele, eu descobri que o que eu via em ti era o meu pai. E ele, eu nunca vou me esquecer disso, ele sentou no sofá, ele olhou pra mim e disse assim, eu sempre soube disso. Eu só tinha medo de você descobrir. Então, assim, eu me culpei muito por ter me separado, entende? Sim. Por mais que a PNL me segurou a barra, meu filho, porque se não fosse a PNL eu tinha surtado, porque foi bem pesado. Mas foi a PNL que me salvou, sabe? Foi a PNL que me deu vida. E hoje ele tá com uma pessoa maravilhosa que realmente olha pra ele como homem e o ama, como ele merece, entende? Uhum. Sim. E outra coisa que aconteceu, que foram as coisas mais fortes comigo pós-DL, foi a história do meu pai. Que eu tinha botado na minha mente que eu não iria ter filho. Então eu engravidava, eu expulsava, eu engravidava, eu expulsava. E eu lembro que quando eu engravidei da Maitê, que é outra coisa que as pessoas me questionam muito, né? Como eu fui apedrejada por todos. Pra todo mundo, eu já tava, né, em outro relacionamento e tal, não é um caso. Quando eu engravidei da Maitê, que eu levei pro meu médico o exame que tinha dado positivo, o meu médico disse assim, ó, não fique feliz, porque você sabe que você não pode ter filhos. Tá bom, fui-me embora com o meu exame, ele mandou repetir depois de uma semana, eu repeti meu exame depois de uma semana, e ele olhou pra mim e disse, o hormônio tá dentro de você, mas o seu corpo vai expulsar e você sabe disso. Você não tem um hormônio que segura o bebê. E eu, tá certo, voltei pra casa. Uma semana depois eu refiz o exame. Quando eu cheguei lá, eu disse, vamos cuidar, né, da criança, porque já tá crescendo. Aí ele olhou pra mim e disse assim, ó, você acredita em Deus? Porque médico não acredita em Deus, né? Aí ele olhou pra mim e disse, você acredita em Deus? Aí eu disse, acredito. Aí ele disse, pois isso é um milagre, porque eu nunca ouvi falar nisso. Na hora que ele disse isso, eu disse, não foi Deus. Quer dizer, pra mim foi Deus, porque Deus é tudo, foi ele que criou tudo isso. Mas foi a hora que eu ressignifiquei o que meu pai fez comigo. Uhum. Então, a partir do momento que eu ressignifiquei o que meu pai fez comigo, acabou. O meu corpo aceitou o bebê, entende? Sim, perfeitamente. E quando tudo isso aconteceu na minha vida, eu comecei a trabalhar com isso. E eu disse, eu vou curar pessoas. A minha dor vai curar pessoas. E foi o que eu fiz. E hoje eu trabalho com isso. E o universo é tão poderoso, tão maravilhoso, que aqui no Japão, foi isso que me trouxe para o Japão. Eu consegui fazer, não é que eu curei, né? Porque para mim não sou eu sou instrumento de Deus. Mas assim, eu consegui devolver para o universo o que o universo me deu. E tinha uma menina que eu atendi aqui no Japão que ela também não podia engravidar. E ela dizia, eu já fiz todo tipo de tratamento, eu não sei, eu não aguento mais. E eu descobri que não era ela, não era o corpo dela, era o que ela tinha na mente dela, o que os pais dela programaram. Uhum. E faltando 3 semanas para eu chegar no Japão, eu recebo uma mensagem dela. Ela deixou até eu falar sobre ela. É Fofuras no Japão, o Insta dela. Se alguém quiser tirar dúvidas com ela, conversar com ela. Ela disse, mandou a ultrassom do bebê, ela tá grávida, o bebezinho dela já nasceu. E não foi nada, não era doença, não era nada, era só aqui, ó. É só aqui, é uma chavezinha, gente. A PNL é muito foda. Show. Muito linda a sua história, muito profunda. Eu falei, né? Eu conheço um pouquinho você e sei que alguns momentos da sua vida Um pouquinho. você passou realmente por alguns momentos que a gente precisou, através da PNL, segurar a barra. Débora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a importância, né? O Ronaldo acabou de entrar aí na live, né? Não sei se ele está aí, eu também acho que ele ainda está aí. E qual foi a importância de alguém chegar para você e falar do treinamento, né? Porque assim, você está falando tudo isso aí e eu fico lembrando a todo momento que um dia alguém chegou para você para falar a primeira vez disso, né? E às vezes nós, seres humanos, né? A gente às vezes desiste das pessoas. A gente fala uma vez e pelo aquele sentimento arredio que a pessoa tem, né? De, não, eu não vou, eu sei de tudo. Todo mundo acha que sabe de tudo e tudo.
tipo, desiste. Ah, não vou falar mais não, já falei 10 vezes, 20 vezes pro fulano, não vai e tal. Mas qual foi a importância daquele momento de alguém chegar para você, pegar você pela mão e trazer você para o treinamento, né? E mais, se depois do treinamento você levou alguém para o treinamento, né? Fala um pouco disso aí para nós. Gente, eu às vezes parece assim, loucura, mas existem pessoas que elas nunca ouviram falar de DL na vida. E eu fico assim, como é que pode, né? Hoje o mundo é muito melhor depois de um DL. As minhas filhas, elas são uma outra criação depois de um DL. Depois de tudo que a gente aprende com a PNL. O que a gente não pode desistir, porque a gente não tem noção do que acontece, o que está acontecendo realmente dentro da pessoa, sabe? Eu sempre falo que se a gente puder botar no colo e levar e botar na cadeira do treinamento, a gente tem que fazer. Porque o mundo merece, sabe? As pessoas merecem essa transformação. Eu fico imaginando se o Ronaldo não tivesse feito isso comigo, quem eu seria hoje? Depois que eu fiz o treinamento, eu levei toda a minha família. Primeiro eu levei as minhas melhores amigas, porque eu dizia, como que eu vou conviver? Eu preciso delas comigo e eu preciso que elas sejam águias, porque eu quero voar mais alto. E sozinha eu não iria voar. Eu precisava delas para voar junto comigo. Então eu levei as minhas melhores amigas, a Carol, a Juliana e a Aninha. Todas elas também são practitioners hoje. E eu levei todos os meus irmãos. Eu levei a minha mãe. Eu levei a minha sobrinha. E eu levei os meus sobrinhos. Porque eu precisava deles para voar comigo. Eu levei o Fabrício, eu levei a minha sogra. Eu levei todo mundo. Eu precisava deles para voar. Sozinha eu não iria conseguir. Eu tinha certeza disso. E como eu sabia também o passo que eu iria tomar, eu precisava deixar essas pessoas prontas para receber aquilo que eu ia fazer. E se não fosse o DL também na vida delas, eu não sei como que elas teriam recebido, aguentado a minha decisão. Porque eu mexi com todo mundo. Eu mexi com todos. E o que eu falo, não desiste. Fala. Enche o saco. Fala mesmo. Porque vai ter uma hora que essa pessoa, ela vai dizer, agora, então eu vou. Não desiste de falar, não desiste de lutar. Eu digo assim, não desiste de dar uma nova vida para alguém. É o que eu falo, é o que eu sempre falo. Eu não desisto de dar uma nova vida, porque é uma nova vida. É verdade. Muitas vezes aí as águias que estão nos assistindo, né? Eu sempre falo isso e eu muitas vezes até lembro de você, Débora. Porque assim, eu sei o quanto o autoconhecimento como um todo, né? Foi realmente transformador para você. E o começo foi o DL, né? O começo foi o DL. E eu lembro do seu DL muito claramente na minha mente, né? Lembro de muitas coisas, de muitos momentos que a gente teve, né? Com realmente de muita emoção, de muita dureza, de muita firmeza, né? Que a gente teve que segurar na sua mão e vamos, vai ter que dar, vai ter que dar. Lembro de você chegando para mim no dia que você tomou essa decisão aí lá no Practitioner, falando para mim, né? E lembro como se fosse hoje, você falou aí, eu lembrei desse dia. E muitas vezes as águias, elas param, né? Elas estancam. Elas talvez não tenham a resiliência, né, necessária. E que talvez o seu depoimento ele atinja as águias para dizer assim, ó, vocês são um elo, né? Vocês são um canal. Vocês realmente podem transformar vidas. Porque, como você falou, o Ronaldo,
ele sempre foi uma águia aqui em Fortaleza, muito especial, e ele sempre foi uma pessoa muito comprometida com a evolução das pessoas ao redor dele, né? Ele tem isso, o Ronaldo ele tem, é dele, né? Quem conhece o Ronaldo sabe do que eu estou falando, essa dedicação que ele tem pelo próximo, pelas pessoas, é uma coisa que é dele. E a águia, as águias, elas merecem realmente fazer isso, tá? Ó, tem uma pergunta aqui, né, que a Iana fez para você, quem é a Débora hoje? Quem é a Débora depois de todo esse processo que você passou, de todo esse processo que você fez, né? Quem é a Débora? A Débora hoje, ela é uma pessoa que ela sabe que ela pode tudo. Eu tenho certeza absoluta que tudo que eu quero, eu consigo. Eu só tenho que fazer. Eu cheguei no Japão por uma decisão minha. O meu esposo, ele é descendente, e ele falava assim, ó, eu queria tanto que dar uma oportunidade de um futuro melhor para as crianças em relação à educação, né, em relação à segurança. Só que ele falava assim, mas eu não sei se vocês aguentam, né? Porque o Japão é o Japão, a gente não fala a língua, eles são frios, eles são na deles, aqui não tem toque, aqui não tem beijo, e eu sou muito disso. E ele dizia, eu não sei se vocês aguentam. Só que eu nunca mexi nada do meu pauzinho, porque eu jamais iria separar a Liz do Fabrício. Para mim, a Liz não iria aguentar, e nem o Fabrício. Quando foi um belo dia, o Fabrício chegou para mim e disse assim, Débora, ele me ligou e disse, Débora, eu vou embora do Brasil. Eu vou para os Estados Unidos. Na hora eu fiquei, caralho, que massa, que tudo, que dei maior apoio e tal. Fiquei super feliz por ele e ele desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, eu desabei a chorar. E eu dizia, lascou, Jesus, como que eu vou viver sem o Fabrício? E a Liz? Eu dizia, a Liz não aguenta. Eu acho que quem não aguentava era eu, sabe? E eu botava era a Liz, né? Porque todo mundo bota a culpa no outro, né? Nunca, jamais, né? Você fala de você. E aí, 5 minutos depois, o homem, ele me conhece tanto, que 5 minutos depois ele ligou e disse, agora fala o que tu realmente tá sentindo. E eu desabei a chorar nesse telefone. Eu disse, Fabrício, lascou, e agora? Como vai ser? Ele não vai mudar em nada. Os Estados Unidos é 4 horas de São Paulo, Fortaleza para São Paulo é 3 horas, não vai mudar em nada, gente. Então não precisa ficar assim. Aí na hora veio, é a hora de eu ir embora. E aí eu desliguei o telefone com ele, eu disse, meu Deus, é agora que eu vou me embora pro Japão, né? Cheguei, falei com as crianças, perguntei se elas queriam, as crianças toparam na hora. E eu disse, eu fui falar com a Watanabe disse, tá, vamos. Só que ele nunca imaginou que eu iria. Só que eu sou assim, ó, se eu quero, eu faço. E acontece, eu não sei explicar. Simplesmente eu faço e acontece. Ai, Débora, porque, sei lá, as pessoas dizem, tu é corajosa, tu é foda. É só fazer, gente, é tão simples. A diferença da Débora, antes da Débora Águia, a única diferença de nós águias, para as outras pessoas que não são águias, só tem uma. É porque a gente sabe o que as emoções fazem com a gente. A gente sabe agora, a minha raiva tá o meu medo tá me paralisando e o meu medo tá me impulsionando. E isso eu sei, eu domino dentro de mim. Então, bomba, não tem como, eu sou outra. Então, se eu quero, eu faço. E com 6 meses eu tava no Japão. Ou coisa boa. Assim. Ou coisa legal. Ó, Débora, nós temos pessoas aqui, ó, mandando mensagem. Não, peraí, que essa aqui não. Essa aqui foi a que você acabou de responder. A Iana disse, ó, você é forte, sempre te disse isso. Te amo e estamos juntas. Tem mais Vale, isso tudo foi choro, gente. Eita. A Amanda, ó, falou, Débora, você é uma fonte de inspiração para mim. Fazer coach com você foi transformador. E o En aqui não dá porque não chegou. Aí tem outra pergunta aqui.
A Regiane, Débora, que conselho tu dá para quem ainda não fez DL? É, tem gente que não faz o DL. Primeiro, né? Existem vários porquês. Por que que a pessoa não vai fazer o DL? Um é pelo dinheiro. Gente, pelo dinheiro é ridículo a gente deixar de fazer pelo dinheiro. Porque o que a gente paga é tão irrisório em comparação ao que a gente vai receber depois disso, que não é nada, assim, sabe? Parcela esse negócio, mete as caras e faz, porque o universo ele vai te devolver esse dinheiro. Nem tem medo disso. Tem gente que tem medo de fazer o DL. Eu vou dizer, bicho, tu que tem medo, tu segura as pontas, porque o negócio não é brincadeira, não. É transformador. Mas eu falo, só os fortes fazem. Só os fortes fazem DL. Só os que realmente têm coragem de se conhecer é que faz um DL na vida. Dói. Mas, meu amigo, depois que você sai de lá, o mundo é seu. E aí é você que escolhe se você vai querer continuar como você tá ou se você vai querer o mundo. Quando a gente não se conhece, quando a gente não tem domínio sobre nós mesmos, a gente diz, ah, foi o destino, né? Ah, eu não sabia mesmo, então fica por isso mesmo. Mas a partir do momento que você tem consciência do que você faz, do que você sente, do que é certo e do que é errado, aí a responsabilidade é sua. A maior mudança da Débora foi, hoje eu sei que tudo que acontece na minha vida, Roberto, fui eu que permiti acontecer. Tudo. Eu sofri o pão que o diabo amassou no dia que eu decidi me separar. Mas eu resolvi aquilo. Mas eu permiti que as pessoas me tratassem daquele jeito. Não foram as pessoas que me trataram mal. Fui eu que permiti. Então, a partir do momento que você sabe que tudo que acontece na sua vida, tudo é responsabilidade sua, acabou. Legal. Ó, a gente tem também aqui a Elisângela falando, ó, sou sua fã desde sempre. Amo muito você. Olha aí, Bicha Débora, tá? linda. Aí a Cíntia tá perguntando assim, Débora, há quanto tempo você está no Japão? Fez um ano. Já fez um ano, Débora? Um ano. E eu vou Nossa. te dizer uma coisa. A PNL, eu falei isso ontem pro Jefferson, pro meu esposo. Eu disse, o Watanabe, a PNL foi que me sustentou nesse Japão. Porque não tem nada que eu queira fazer com Japão. Sem falar a língua, viu, meu povo? Porque eu não falo lá com creche. Eu mentalizo o que eu quero e eu chego, ó, linda. E eu faço. Eu abri uma conta num banco que todo mundo disse que nem japonês que não tem dinheiro não consegue abrir a conta. Mas era o banco mais próximo da minha casa e eu disse, eu vou abrir a conta nesse banco sim. E todo mundo disse, não vai, que tu não vai conseguir, tem que ter dinheiro. Nem japonês, não é qualquer japonês que abre uma conta. Depois vamos ver se eu não vou conseguir esse negócio. E eu tenho, e eu tenho a minha conta no Banco Okazaki, bem. Ninguém sabe. Só eu sei, só a PNL. Eu fico lá mentalizando, vai lá, mente com mente, vai, consciente com consciente. Eu quero a conta, minha senhora, vambora, eu quero a conta. E eu vou, linda. Irmã, Rapó, o nome disso é Rapó. verdade. Irmã, estou muito emocionado com o seu depoimento. Você realmente é foda. Te amo e se fiz algo que te magoei, me perdoe. Beijos. Deixa eu ver que tá bombando aqui as mensagens. Boa noite. Maravilha esta live. Gostaria de me comunicar com ela. Débora, qual é o seu Instagram? Fala aí pro povo. Gente, a Débora tá emocionada, assim, por causa que quem acabou de mandar essa mensagem aqui foi o irmão dela. E eu imagino aí que ela passa um monte de coisa na cabeça dela. Ó, a Ana acabou de colocar aí o Instagram dela, Deb, O meu Insta é Deb_Wata. É D-E-B, D de Débora, E de elefante, B de bola, underline Wata, W-A-T-A. Ó, vamos lá, tem mais gente aqui querendo se comunicar. Jéssica, eu amo muito você. E coisa boa.
Ó, a Esté, meu, Esta é minha sobrinha. meu espelho desde pequenininha, Dinda. Eu amo muito você. E é isso. A Liz, a minha filha mais velha, disse assim: Ô mãe, essa live tá parecendo um DL, né? E eu fiquei, meu Deus, por que, Lizinha? Aí ela, mãe, desde quando tu decidiu fazer essa live, que dá tudo errado. A internet não chega. Me mudei agora para Gamagora e a internet até hoje não chegou. O Japão não faz isso. O Japão atende a gente imediatamente. A internet não chega, a internet do teu celular acabou. Aí eu, menino, não é que é verdade? Pois eu vou fazer essa live nem que seja dentro do carro. Eu tô com o celular de uma amiga dentro do carro. A Alice tá doente, ela amanhã tá doente, eu fiquei. Pra live não acontecer. Eu disse, pô, não é? Pois vambora, que agora eu vou fazer essa live nem que seja dentro do carro, no celular dos outros. Aqui, ó, uma mensagem do Ronaldo. Primeiro, um grande abraço para você, viu, Ronaldo? Ronald! Saudade de você lá no DL. Apareça sempre que puder. Orgulho da pessoa que você se tornou. E se sinta também parte, né, Ronaldo? Aí desse trabalho. Você que sempre foi uma pessoa assídua dentro do nosso universo de águias e com certeza colaborou muito e ainda colabora da maneira que pode com o nosso universo de águias. Que bom. Pra mim, Ronaldo, você é o cara. Pra mim, você é um exemplo. Você faz o bem sem olhar quem. Você é a verdadeira águia. Verdade. Olha aqui, que mensagem legal essa, ó, Débora. Você me deu uma força enorme. Obrigada. Eu amo muito você. E é isso, né, gente? Às vezes, a nossa live aqui também, ela tem o intuito de dar essa força para vocês que são águias, né? Às vezes a gente, de repente, acha que não está no caminho certo, mas é porque o caminho, ele não é uma reta, né? Como muitos tentam pregar por aí. O caminho, ele tem umas curvas que a gente precisa utilizar realmente do nosso autoconhecimento para que a gente realmente possa acelerar e passar por essas curvas, né? Por isso que eu sempre falo, e esse depoimento da Débora, mais do que nunca, corrobora com tudo aquilo que eu falo. Nós somos a média das 6 pessoas que nós convivemos. É interessante que você realmente cuide das pessoas que estão ao teu redor. Porque esse depoimento da Débora, vocês perceberam que ela fez exatamente o que ela aprendeu. Ela primeiro cuidou das pessoas que estavam ao redor dela, porque ela sabia que ela ia precisar dessas pessoas. E quando essas pessoas estavam cuidadas, digamos assim, né, ela tomou a decisão dela e ela foi, digamos assim, abraçada, né, pelas pessoas que ela ajudou a cuidar. E a vida é assim, gente. Ela é um eterno planta e colhe. Planta e colhe. Planta e colhe. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma. Já foram todas. Tem só uma aqui do Clécio que ele fala: gratidão por tanto aprendizado. Que coisa legal, que coisa bacana. Ó, tem gente colocando mais aqui, eu acho. Deixa eu ver. Débora, sou muito grata, Amanda. Sou muito grato por você ter cuidado de mim e me ajudado em momentos tão delicados. Eu amo muito você. Coisa boa, né? A gente ter a oportunidade de ser Eu reconhecido. quero falar uma coisa. Fale o que você quiser, o momento é seu. O DL, quando a gente faz DL, quando a gente se torna practitioner, quando a gente carrega isso com a gente transforma vidas. E quando eu falo em transformar vidas, é principalmente dentro de casa, tá? Eu tenho a Liz, a minha filha mais velha, ela chegou pra mim e disse assim: mãe, eu vivo diariamente um DL na minha vida, dentro dessa casa. E eu fiquei, como assim, menina? Aí ela disse: mãe, todos os dias a gente tem momento combate, carência de reconhecimentos, e momento triste, momento feliz. Eu,
que é? Sabe, quando você não tá entendendo. Aí ela disse, eu esqueci de levar o meu livro hoje pra escola. E o que foi que você me disse? Eu disse, minha irmã, lá me lembro. Aí ela disse assim, como que uma pessoa sai pra guerra e esquece as armas, Liz? Tu pode me dizer como que tu vai pra escola e esquece teu livro, Liz? Aí ela, eu esqueci de arrumar minha cama hoje porque eu saí atrasada. E foi o que você disse? Aí da cama eu lembrei, eu disse que não tem no cristão no mundo, não tem ninguém no mundo que vai conseguir conquistar alguma coisa no seu dia se não consegue arrumar nem a própria cama. Aí ela, isso é um combate, mãe, diário. Na hora do jantar, você chega pra mim e diz assim, mãe, ou pergunta pra mim, pra Maite e pro tio Jefferson, né? O que foi que aconteceu de bom no dia e o que foi que aconteceu de ruim? Se tem uma coisa ruim no dia, a senhora ressignifica na hora. E a senhora não deixa nada de ruim dentro da gente. Isso é a PNL, foi a PNL que me ensinou. E carícias e reconhecimentos ao tempo inteiro na hora de dormir, ela disse. E ela diz assim, ó, você me acorda, eu acordo de madrugada quando você vai no banheiro e você tá dizendo, Liz, você é forte, Liz, você é feliz, Liz, você é guerreira. Que legal. E isso é DL, isso é PNL. Débora, você deixa eu te explicar. Vai já 4 minutinhos para 1 hora. Se a gente ficar aqui, o Instagram vai derrubar a gente, tá? Eu quero que você, em 1 minuto, né? Lascou. 1 minuto. Dê uma mensagem final aí para as pessoas, né? Nós temos águias, muitas águias aqui, nem outras, nem. Enfim, você dê uma mensagem final aí para que a gente possa finalizar a nossa live e ela ficar gravada aqui. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é para as pessoas que são águias e que se afastaram. As águias, a gente também fica triste, a gente também se decepciona, a gente também fica fraca. Só que quando a gente está no meio de águias, a gente recarrega isso o tempo inteiro. Então volta, vai recarregar, não deixa isso adormecer de novo. Você tem ferramentas para fazer as coisas mudarem na sua vida rápido. E se você precisa respirar melhor, volta, vem para o meio das águias. Faz isso, que isso vai ser muito bom. Recarrega, não se afasta. E para quem não é águia, gente, para quem não fez o DL, não tem medo, faz. Não pensa no que tu vai gastar hoje. Pensa no que o futuro, no que isso vai te dar de retorno. Vai ser transformador na sua vida como foi na minha. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que você vai conseguir passar por isso muito, muito melhor do que você está hoje. E eu quero carícias e reconhecimentos agora, chefe. Eu quero te agradecer por tudo. Eu quero te dizer que você me faz respirar melhor. E que no momento que eu disse que ia me separar, foi você que segurou minha mão e disse: eu não concordo, mas eu te apoio. E você sabe o que eu passei. Você me acompanhou desde sempre. Você sabia que era inevitável. Obrigada por me fazer respirar melhor. Obrigado. Saiba que eu amo muito você. Estamos sempre juntos. Pode contar comigo sempre. E eu também admiro muito a sua história, a sua resiliência. Você também é um exemplo para mim, tá bom? Então, um grande beijo. Eu sou água, viu, chefe? Eu sou água. Depois eu conto a história dessa água pro pessoal. Um beijo bem grande, gente. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, Débora. Gente, eu vou deixar essa live aqui salva, tá? Convido as pessoas para assistir. Eu vou ter que desligar agora, senão, se o Instagram me derrubar, não vai ficar essa live gravada, tá bom? Um grande abraço, tchau. E valeu, gente. Convido as pessoas para assistir. Ela vai ficar aí, tá? Tchau!